Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Neste início de mês, um alerta carinhoso, destinado a preservar a saúde das mulheres de esquerda. Nesta campanha pela saúde das mulheres que têm mangina, o lembrete: não deixem de fazer o exame de próstata. Hoje, 3 de novembro de 2025, é o Dia do Cabeleireiro, o Dia Nacional do Quilo, o Dia Batista de Oração Mundial, o Dia Internacional das Reservas da Biosfera e o Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher no Brasil. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro estáveis, com tendência de baixa. Bolsa de valores em alta, Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A revista Oeste informa que o Sindicato do Crime Organizado, que opera ilegalmente nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, anunciou a estreia de mais um radioteatro. A primeira turma da Pocilga vai realizar o julgamento fake do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro entre os dias 14 e 25 de novembro, no plenário virtual, a partir de uma denúncia da Sifilítica Procuradoria-Geral da República. De acordo com a acusação, o congressista teria praticado coação no decorrer do processo de uma inexistente trama golpista. Como você vê, é invenção em cima de invenção. Além disso, de acordo com a gonorreica PGR, Eduardo Bolsonaro teria articulado sanções dos Estados Unidos contra o Brasil na tentativa de beneficiar o pai dele, Jair Highlander Bolsonaro. A Defensoria Pública da União, que cuida da defesa de Eduardo, já anunciou que a ação contém vícios processuais que impedem o regular prosseguimento do feito e que a denúncia da venérea PGR não preenche os requisitos mínimos para ser recebida. Você ainda duvida de que, no final dessa presepada, Eduardo não vá se tornar réu? Se ainda existe dúvida, é porque você se esqueceu de tomar o seu remédio. A militância de redação esquerdopata do Estadão, ou Estadinho, fez questão de dar destaque a uma declaração do Laxante Beissola, hoje decano do infame grupo de meliantes togados que atua no Sindicato do Crime Organizado, instalado nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes. A partir de sua bolha impenetrável, o Laxante disparou: "Temos que nos perguntar o que de errado temos feito." Não é meigo o inocente adorador de bandidos? Não bastasse a invenção da tal audiência de custódia, ele e os outros 10 já emitiram passe livre para 9.000 traficantes. É isso, 9.000 habeas corpus para as vítimas dos usuários. O Sindicato do Crime, mancomunado com os Parsas e CPX, proibiu a polícia de entrar nas favelas cariocas. O Sindicato do Crime tirou o maior ladrão da história do Brasil de dentro da cadeia e colocou o cachaceiro vigarista dentro do Palácio do Planalto. O próprio Laxante, boca de caçapa, disse que o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados devia isso ao Sindicato do Crime. Policiais são punidos pelos meliantes togados só por fazerem o trabalho deles. A preocupação do Sindicato do Crime Organizado, claro, é mais com o que está sendo postado nas mídias sociais do que no combate aos traficantes, o que, claro, faz todo o sentido, já que criminoso não pune criminoso. A pobre e prostituída Constituição de 88 é
solene e olimpicamente ignorada, não apenas pelo laxante Beissola, mas pelos outros 10 asseclas. O Sindicato do Crime Organizado adotou esse nome, abandonando o título original de Supremo Tribunal Federal, quando virou Assessoria Jurídica de Bandido. Os governadores estaduais que agem contra o crime são perseguidos. Vide Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Os bens apreendidos de chefes do tráfico de drogas estão sendo devolvidos, assim como todos os corruptos confessos da Lava Jato estão sendo absolvidos. E o dinheiro de propina que eles devolveram está sendo retornado às mãos deles. O Sindicato do Crime liberou a maconha. O que mais esse laxante Beissola, arrogante e dissociado da realidade, precisa saber para entender onde ele e os comparsas dele no Sindicato do Crime erraram? Será que não passa pela cabeça dele o motivo de ele ter sido apelidado de laxante? E qual o resultado prático desse tipo de atitude, desse tipo de posicionamento canalha por parte desses meliantes togados? Justamente o que o jornalista Joaquim Ribeiro informa. O narcotraficante boliviano mais procurado do mundo, que atende pelo nome de Sebastián Marcet, gravou um vídeo com a liderança narcoterrorista do PCC para anunciar uma guerra contra a polícia do Fazendão. Este video para decirle coño a ese sapo que se deja andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El cocha, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. E então, doutor Laxante, está bom assim no cumprimento do plano de vocês de destruição completa de todos os aspectos da sociedade brasileira? A Rádio Auriverde, que transmite pela internet, fez uma entrevista com o bandido arrependido e agora delator Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do sancionado satânico psicopata, o verdadeiro golpista. A entrevista foi removida da plataforma porque Taliaferro trouxe provas testemunhais contra o satânico psicopata. Em outras palavras, a ditadura do Fazendão não quer que você tome conhecimento do que foi dito. Por isso mesmo, o CL News traz até você um trecho da conversa que, no atual andar da carruagem, certamente em 2026 será proibido para não prejudicar os novos esforços de fraude eleitoral descarada que serão realizados pelo Partido dos Traficantes e os quadrilheiros associados. O relatório foi produzido com uma data retroativa para poder atender os interesses do juiz e foi rodado, periciado, como eu não sei qual termo que eu posso utilizar, por um servidor do Tribunal Superior Eleitoral, entretanto atendendo a um ministro do Supremo Tribunal Federal, é isso? Não só atendendo, mas dentro de um formulário do Supremo Tribunal Federal, e eu era chefe de gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, mas assinei como perito do Supremo Tribunal Federal, pior ainda. Esse caso é aquele caso da prova que foi para esquentar uma busca e apreensão irregular com base em notícia de... Exatamente, Bruno. Contextualiza pra gente essa questão. Foi uma busca e apreensão, né? Aí foi feito um relatório posterior com data anterior para esquentar a prova. Como é que foi? Explica pra gente direito isso aí. Foi criado, na verdade, uma investigação com data anterior para justificar a busca e apreensão na casa dos empresários. Ou seja, o que aconteceu ali? Alexandre de Moraes pediu para fazer um relatório no dia 18 e 19 de agosto, com base na publicação do Amado, ali do Metrópolis. E imediatamente mandou fazer busca e apreensão com o Luciano Hang, com o Porongo, com um monte de gente, entendeu? Eis que a imprensa se exaltou dizendo que ele tinha feito de forma errada, ele tinha somente se baseado no Amado, e ele quis provar que não. Aí o que ele fez? Pegou o Ayrton Vieira, pediu para que eu, Ayrton Vieira, na verdade para o Ayrton Vieira, e para que eu fizesse um relatório, montasse PET, montasse um monte de coisa
para colocar com data anterior no processo. Aí ele abriu o processo no dia posterior, isso foi colocado fisicamente, e falou, não, aqui ó, tirou o sigilo aqui ó, tinha investigação anterior. Uma bela de uma mentira, entendeu? Lembrando que esse arquivo é um arquivo fraudado. Agora tem uma observação, o David Agape foi lá no site do STF, pegou do mesmo período como que fala? Do mesmo período uma movimentação processual do período, né? Feita pelo Fábio Shor, que também foi fraudado, que eu não sabia. Que a data também estava assinado com uma data, mas foi criado. Não é que ele foi colocado digitalmente com uma data. O arquivo, o metadados do arquivo mostra o dia que o arquivo for criado. Com base nessa notícia, o Alexandre de Moraes determina a busca e apreensão nos celulares, naqueles empresários. Aí depois há um questionamento da imprensa que a medida do Alexandre de Moraes foi com base na matéria do Guilherme Amado. Então, para não ficar fragilizada aquela ordem de busca e apreensão, ele determina que você faça um relatório. Você, no Tribunal Superior Eleitoral, produz um relatório assinando como um perito, numa folha do Supremo. Esse relatório é feito no dia 29 e ele usa com a data retroativa do dia 22. É isso? Exatamente, isso mesmo. E você que está sendo processado criminalmente? E eu que sou bandido. É inacreditável. E por falar nessa turma, o Space Liberdade informa que o Partido dos Traficantes está processando 3 congressistas porque eles se referem à quadrilha criminosa disfarçada de partido político como o Partido dos Traficantes. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. A Gazeta do Povo informa que o Banco Central anunciou que a partir de 1º de dezembro vai entrar em vigor um novo pacote de medidas para apertar o cerco contra fraudes, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no sistema financeiro. A partir do mês que vem, os bancos e fintechs serão obrigados a encerrar contas irregulares, incluindo as chamadas contas bolsão, que se descobriu recentemente serem usadas para esconder a origem de recursos ilícitos. Nessas contas, o cliente titular utiliza os recursos mantidos para efetuar pagamentos, recebimentos ou compensações em nome de terceiros. Segundo o Banco Central, foi através de uma fintech com contas bolsão que os narcoterroristas do PCC movimentaram nada menos do que 46 bilhões de reais em 5 anos, de acordo com a investigação que levou à deflagração da Operação Carbono Oculto no final do mês de agosto. Aqui nos Estados Unidos, o chamado shutdown do governo norte-americano fez com que os controladores de tráfego aéreo, além de outros funcionários públicos considerados essenciais, recebessem um contra-cheque no dia 28 de outubro com um pagamento zero. Nenhum tostão foi depositado na conta de ninguém. E você sabe qual o motivo? Porque a esquerdalha democrata, contaminada pelos globalistas comunistas, exige um acordo que contenha o seguinte: 182 bilhões de dólares para assistência médica de imigrantes ilegais, 97 bilhões e 500 milhões de dólares para dar suporte à mudança de sexo, 45 bilhões de dólares para promover a esquerdopatia woke da chamada DEI, ou Diversidade, Equidade e Inclusão, no exterior, 12 bilhões de dólares para molhar a mão dos meios de comunicação de massa liberais, 140 bilhões de dólares para a caixinha dos defensores do clima, 125 bilhões de dólares para fornecer propinas a ativistas diversos, 898 bilhões e 500 milhões de dólares
para promover iniciativas políticas radicais variadas, totalizando 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Este é o tamanho da encrenca. O G1 traz a notícia de que o INSS e o Banco BMG assinaram um termo de compromisso que prevê a restituição de cerca de 7 milhões de reais cobrados indevidamente de mais de 100 mil beneficiários. Segundo o INSS, o valor será abatido na próxima fatura do cartão do banco. O órgão informou ainda que está em negociação com outras instituições financeiras para adotar medidas semelhantes. O termo de compromisso firmado exclusivamente com o Banco BMG também estabelece ajustes nos procedimentos para novos empréstimos consignados. Um deles é a obrigatoriedade de registrar, por meio de videochamada gravada, o aceite do contratante no momento da contratação. À primeira vista, tudo parece caminhar para a normalidade. Mas uma fonte que vive e atua neste universo de defesa dos destituídos, dos enganados, dos que foram roubados, enxerga a situação de outra forma e duvida muito que devolvam, desde o fato corrigido com danos morais, tudo o que os advogados bancários conseguiram nas ações ingressadas contra o BMG. A fonte revela que o BMG empurra goela abaixo de todo aposentado e beneficiário do INSS que ganha até um salário mínimo, um cartão de crédito chamado de RMC, ou Reserva de Margem Consignada, dizendo que é empréstimo. Só que esse cartão desconta todos os meses 5% do salário de cada beneficiário. Para piorar, os velhinhos e aposentados não sabem que esse é um cartão de crédito comum e que o desconto não paga o valor todo da fatura do mês e que, com isso, a dívida fica interminável. Muitos não recebem nem o cartão e nem autorizaram nada disso, só queriam um empréstimo. A margem foi liberada e os velhinhos foram enganados, achando que é um empréstimo e que a parcela é bem pequena, em torno de R$ 75. A fonte me conta que ela mesma tem várias ações desse tipo para ingressar contra o BMG, que ela diz ser o rei da safadeza, mas outros, como o Itaú, Bradesco e Olé Consignado, estão no mesmo comprimento de onda. A fonte encerra dizendo ser impressionante, porque todos os aposentados que ela pede para analisar aparecem com esse desconto de cartão RMC ou RCC, que é um outro cartão de uso mais restrito, apenas para a aquisição de bens. Na revista Oeste, a notícia de que a presepada ambientaloide, conhecida como COP30, marcada para Belém do Pará dentro de mais alguns dias, não vai contar com a presença dos Estados Unidos. Uma fonte da Casa Branca confirmou a informação à agência Reuters. O evento fake de 2 semanas, também conhecido como Flop 30, que já consumiu milhões e milhões de reais, vai reunir esquerdoides desocupados que pretendem ficar sapateando em torno das chamadas mudanças climáticas, numa combinação perfeita de gastança irresponsável com absoluta perda de tempo. No Diário 360, a matéria diz que a COP30 do povo, ou Flop 30, é um perrengue. A COP30 da elite é suíte flutuante, socialismo de iate. O maior ladrão da história do Brasil reserva barco-hotel enquanto Belém mergulha no caos. A Gazeta Brasil informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante a entrevista exibida ontem pela rede CBS acreditar que os dias de Nicolás Maduro como líder da Venezuela estejam contados. No entanto, Trump minimizou os temores de uma guerra possível e iminente contra o país sul-americano. A declaração foi feita em meio ao envio de militares e de navios norte-americanos ao Caribe, uma região onde os Estados Unidos realizaram diversos ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, resultando na morte de dezenas de pessoas.
Enquanto isso, o Kremlin reconheceu ontem que mantém contato com o regime do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em meio à crescente tensão causada pelos ataques dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, além das manobras militares próximas à costa venezuelana. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, ao responder a uma pergunta da agência estatal TASS sobre um suposto pedido de ajuda do podre narcoditador Nicolás Maduro ao presidente russo Vladimir Putin, conforme publicado pelo jornal The Washington Post, afirmou que, abre aspas, estamos em contato com nossos amigos da Venezuela. Temos diversas obrigações contratuais. Fecha aspas. Neste dia 3 de novembro, em 1493, o navegador e explorador genovês Cristóvão Colombo avistava pela primeira vez a ilha de Dominica, no Mar do Caribe. Em 1911, a Chevrolet entrava oficialmente no mercado automobilístico, fazendo concorrência ao Ford modelo T. Em 1930, Getúlio Vargas se tornava chefe de governo provisório após um golpe sem derramamento de sangue ocorrido em 24 de outubro. Em 1936, Franklin Delano Roosevelt era eleito presidente norte-americano. Em 1957, Laika, uma cadelinha soviética, se tornava o primeiro ser vivo a entrar em órbita espacial a bordo do Sputnik 2. Em 1973, a NASA lançava a sonda espacial Mariner 10 em direção a Mercúrio, a primeira espaçonave a atingir o planeta no final de março de 74. Em 1991, o tricampeão mundial Nelson Piquet disputava o GP da Austrália, a última prova dele na Fórmula 1. E em 2014 era inaugurado oficialmente o One World Trade Center, substituindo as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, depois que elas foram destruídas por 2 aviões durante os ataques de 11 de setembro de 2001. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui essa oportunidade para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, prestigia esse meu netjornal e me envia mensagens. Eu leio todas elas, mas eu confesso que eu não consigo responder a cada uma. Mas eu peço para você, continue me escrevendo e acompanhando agora o novo Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs em diversas plataformas com algumas das primeiras páginas de jornais brasileiros e estrangeiros. Acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E lembre-se, a sua ajuda é sempre muito oportuna e sempre muito bem-vinda. Qualquer valor será muito bem aceito. Aqui vai um forte abraço para o Luiz Gilberto Monclaro Muri, para o meu amigo Ricardo Turano, para o Paulo César Figueiredo Tiufo, entre Boston, Massachusetts e Salvador, Bahia, Rodolfo Valentim Ferente, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Paulo Roberto Ramos, Inácio Kohler, para o meu caro amigo Fábio Pina, em Brasília, Isaías Roseno de Lima, a minha queridíssima amiga Cidinha, Maria Aparecida Escolano da Silva, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, e para a Maria Kauer, lá de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E mais uma coisinha. E eis que o governador Cláudio Castro decidiu combater o narcoterrorismo no Rio de Janeiro e até a faixa de Gaza ficou impressionada. A Comissão de Direitos Humanos pediu a prisão dele, o satânico psicopata golpista mandou intimação exigindo explicações e o inútil, altamente corrupto e caríssimo TSE marcou o julgamento que pode cassar o mandato dele. A vida de quem combate bandido no fazendão não é mole não, porque moça com batom é terrorista, mas homem com fuzil é vítima da sociedade. Até a próxima.